O ouvido humano, ou orelha, é dividido em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Na orelha externa temos o pavilhão auricular, o conduto auditivo externo e a membrana timpânica ou tímpano. É o tímpano que separa a orelha externa da orelha média. Na orelha média temos 3 ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. E depois, na orelha interna, temos a cóclea. A cóclea possui em seu interior células ciliadas que são responsáveis pela nossa audição. Por isso, a cóclea é considerada o órgão da audição. É esse o caminho que o som percorre quando ouvimos. Entra na orelha externa pelo pavilhão auricular, passa pelo conduto auditivo externo até chegar no tímpano. O tímpano vibra e faz vibrar também os ossículos da orelha média, que levam o som até a cóclea na orelha interna. As células ciliadas da cóclea detectam o som, fazendo com que se torne possível ouvi-lo. E a cóclea envia para o cérebro sinais elétricos para que seja possível interpretar o som que foi ouvido. Veja a seguir como acontece. A exposição a ruído muito intenso causa lesão irreversível nas células ciliadas da cóclea, ou seja, a audição perdida por exposição a ruído não pode ser recuperada. Relacionado com problema relacionados a problema de audição, por exemplo, não existe depois o cara perde a audição, já era. É o único sentido da gente que se perder já foi. Não tem negócio de cirurgia, feita a visão. Depois que o cara perdeu, o cara vai usar um aparelho auditivo para tentar escutar um pouquinho melhor. Senão o cara perde parcialmente ou definitivamente. Aí não tem mais como recuperar. Isso aí é uma das perguntas que você fizer. Então, não tem tratamento. Perdeu a audição, acabou. O cara não recupera mais não. Perdeu, já é. Então, como é que os trabalhadores ficam surdos? Aqui? Com relação ao tempo de demora, Que se suceda. ao qual eles trabalham, né? Correto. Bom, isso aí depende dos decibéis que o cara está trabalhando. Vamos supor, uma serra de bancada, uma betoneira, uma maquita. Eu sou um pedreiro. O pedreiro ele não vai estar o tempo todo trabalhando com a maquita, cortando cerâmica. Tem pedreiro que eu trabalho com a maquita, vamos supor, 40 minutos por dia. Os decibéis são elevados realmente. Aí a gente tem um decibelímetro, a gente medir a quantidade de decibéis, porque a gente não vai dizer, bom, estou exposto a tanta a quantidade de decibéis sem ter um equipamento, sem eu ver realmente a quantidade de decibéis a que eu estou exposto. Então, para isso tem que ter decibelímetro, audidosímetro, são equipamentos que vão realmente me dizer a quantidade de decibéis a que eu estou exposto e se realmente eu posso ficar aquela quantidade de decibéis exposto e o tempo que eu posso ficar. Tem lá na NR15 tem uma tabelinha que diz a quantidade de decibéis que eu posso ficar exposto. Isso, anexo 1 e tem o anexo 2 também. Isso aí, então, como é que o cara fica surdo? Dependendo da quantidade de decibéis, o cara não vai, a gente sabe que a surdez, o cara não fica surdo de repente. O cara está trabalhando com a maquita hoje, amanhã o cara está surdo, não. A surdez ela vem gradativamente. Então ela é uma doença, ela não é doença aguda, é uma doença crônica. Por quê? O cara vai perdendo a audição e não está percebendo. Por que existe exame de audiometria? Justamente por causa disso. Porque o cara faz audiometria de 6 em 6 meses. Eu trabalho com a betoneiro com a serra de bancada. Assim que eu entrei na empresa, fiz exame. Minha audição está boa. Depois de 6 meses fui fazer exame, perdi 10% da audição. Então a gente vai ter que ir lá ver o que está acontecendo, se o cara está tendo trabalho excessivo na betoneira, na serra de bancada, ou se
o cara está trabalhando de modo errado, se o cara não está usando protetor auricular, se o cara não está utilizando os EPIs, ou se a máquina está com defeito, o ruído dela está muito excessivo. A gente vai ter que ver quais são os defeitos e quais são as causas que estão levando o trabalhador a ficar surdo. Entendeu? Qual a função que tu trabalha mais diariamente assim no ruído? O ruído é o pessoal da serra de bancada, na construção, serra de bancada, betoneira, argamassadeira, são máquinas de grande porte. O pessoal da reta escavadeira, operador de guincho, toda máquina de grande porte, ela tem muito ruído. Então o cara trabalha constantemente com ruído. Então, de 6 em 6 meses ele tem que estar fazendo exame de audiometria para ver se a audição dele está boa, se ele está trabalhando corretamente, protetor auricular com tudo, ou senão ele está perdendo a audição. Qual o primeiro... Qual é a primeira... Eita. A decisão que se toma quando tá, um funcionário já está perdendo a audição? Foi identificado que ele está perdendo a audição ali naquele ambiente. Vê, foi identificado que o cara está perdendo a audição. Ele já perdeu a audição, ele não vai recuperar mais. A medida de prevenção, no caso. Isso. Se toma. Ele não vai recuperar mais. Eu sou betoneiro, vou tirar o cara da betoneira ou não? De modo nenhum. Tem gente que entende assim, pô, o cara perdeu a audição, foi o cara da betoneira. Não. Ele perdeu a audição, todo acidente, ele não acontece por acaso. O acidente, ele é causado ou por uma máquina, ou por pessoas, pelo modo de trabalhar errado. Então, o que acontece? Perdeu a audição, primeiro passo, vai no médico, o médico vai fazer o exame de audiometria, o cara vai trabalhar de novo, aí a gente vai ver, acompanhar essa pessoa, o cara vai ter que usar os EPIs corretamente, a gente vai fazer uma vistoria na máquina, a gente vai corrigir a máquina se ela tiver com barulho excessivo, dar os EPIs corretos, e depois a gente vai ver, depois de 6 meses, no exame, se quando ele fazer o exame, aquela porcentagem que ele perdeu continua. Então, aí a gente corrigiu o problema. Se ele perdeu mais 10%, aí a gente vai ter que fazer um exame mais específico, que pode ser não só questão da máquina, mas também problema fisiológico da pessoa. Aí vai ter que ver isso aí detalhadamente. Já mais a fundo. Aí já parte para o médico do trabalho que vai avaliar e fez junto com o médico coordenador do PCMSO, o médico do trabalho da empresa, vão ver e encaminhar para o clínico geral manda de volta para eles os exames e vão coordenar isso aí. Nesse meio período, ele é afastado? Não, ele não é afastado. Ele perdeu a audição, mas ele não vai ser afastado. Por quê? Ele perdeu a audição, mas ele não está impedido de trabalhar. Não é a questão de, pronto, eu sou um carpinteiro, estou trabalhando e quebrei o braço. Aí eu sou impedido de trabalhar. Por quê? Eu trabalho, martelo, entendeu? Já na betoneira não. Perdi a audição, mas não está me impedindo de trabalhar. Perdi a audição parcial. Se eu perder a total, realmente vai me impedir de trabalhar porque eu tinha audição, não sei linguagem de sinais, vou ser impedido de me comunicar com o pessoal, realmente vou ser impedido de trabalhar, a gente afasta o cara parcialmente para ver o melhor jeito, para ver se vai colocar ele em qualquer outro setor e resolver a situação dele. Tem mais duas aqui. Que situações deve fornecer equipamento de proteção auditiva? De que tipo? Essa pergunta aqui é muito interessante. O que acontece? Alguns PCMSO e PCMAT, o que é que o pessoal está colocando? Que todo mundo da obra precisa ter audiometria. Pô, bicho, eu trabalho no RH de uma obra, trabalho no escritório, trabalho no setor de compras. Qual é o ruído que tem aqui dentro? Quase nada, não é isso? Então, não é necessário de eu ter uma audiometria. Eu forneço EPI numa situação de que o pessoal que trabalha em serra de bancada, pessoal que trabalha em betoneira, um pedreiro, ele vai trabalhar com maquita naquele momento. Eu não forneço, eu forneço o EPI para ele, ou concha, que ele vai, usa na hora e me devolve, ou eu forneço para ele o plug, que fica com ele constantemente, porque na hora que ele for usar a maquita de novo, ele coloca. Então existem várias situações que a pessoa tem que utilizar
o EPI, que são aquelas situações constantes que, quando vocês chegarem nas obras aí, vocês vão ver que na betoneira tem lá os protetores auriculares e na serra de bancada também tem lá. Por quê? É situação constante. É assim que o cara vai utilizar o material, o vidro. Quem for ajudante, trabalhar ao redor, tem que utilizar também. Está exposto ao risco, mesmo jeito. Okay? Qual a área de trabalho que tem o maior volume de ruído e quantos decibéis diários chega a atingir no máximo? Bom, para a gente saber a quantidade de decibéis no máximo que atinge cada área de trabalho, a gente tem que ter o audiodosímetro, decibelímetro, tem que ter material específico para isso. Mas, já de antemão, mas acho que a gente pressupondo que possam atingir maior índice de ruído são betoneira, dentro de uma obra da construção civil, betoneira, serra de bancada, reta escavadeira, que é uma máquina também, guincho. Já numa fábrica, são caldeiras, são materiais também de grande porte, são esses geradores que vão atingir uma grande quantidade de ruído. Então, o pessoal que trabalha naquela área ou que faz manutenção nesses equipamentos, eles têm que utilizar o EPI.